unidos, nós viemos em amor, viemos para começar essa nova obra em que o Senhor me deu uma palavra para esse primeiro culto. E então eu vou ler agora no livro do profeta Ageu, né? Ele está próximo de Sofonias, Naum, né? Oséias, está passando. O livro de Ageu tem apenas 2 folhinhas pequenas, né? Amém, meus irmãos, os que estiverem posicionados. Então vamos começar a falar sobre o livro de Ageu. E começando no verso 1 do capítulo número 1 de Ageu. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Selatiel, que era governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Assim fala o Senhor, dizendo: este povo é que diz que não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, no verso 3, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ficou essa pergunta da parte do Senhor através do profeta Ageu. Aí, no 5, ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe um saquetel furado. Continuando no verso 7. E assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai vossos caminhos. Subi ao monte, e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. E esperando o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei como um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso é muito importante, por isso retém dos céus sobre vós o orvalho, e detém os seus frutos, e da terra detém os seus frutos. E mandarei vir a seca sobre a terra, sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre a terra que produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, né? Zorobabel era governador de Jerusalém. Então no 12, então Zorobabel, filho de Selatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu. Assim como o Senhor, teu Deus, enviará, e temeu o povo diante do Senhor, então Ageu, mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Aleluia. Só até aqui. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Dá todo o discernimento espiritual para que, ao falar, meu Pai, as pessoas venham ter a compreensão daquilo que o Senhor quer dizer nessa noite, pela interpretação desse teu servo. É o clamor que te faço em nome de Jesus. Irmãos, o profeta Ageu, em sua aclamação para que o povo israelita voltasse a construir o templo de adoração ao Senhor, levou o povo a observar onde estava o seu coração.
Então, eles tinham perdido o entusiasmo pela obra de Deus de Israel. E o profeta encoraja a Zorobabel, que era governador de Jerusalém, a reconstrução do templo em Jerusalém. Até hoje existe essa questão. Então, na verdade, o objetivo era cumprir o propósito de Deus que eles tinham no passado, e eles tinham um vigor espiritual tão grande, pois o Senhor era com eles. Então, irmãos, hoje o que está faltando? Não temos muitas igrejas, temos muitos locais de pregação. Não falo desse local especificamente, onde 2 ou 3 estão reunidos em nome do Senhor. Eu sei que o Senhor, nós sabemos pela palavra, que o Senhor está aqui nesse lugar. Aleluia. Porque nós viemos em nome do Deus Todo-Poderoso. Nós viemos para buscar a face do Senhor. Não importa de que adiantaria se tivesse 300, 500 mil pessoas aqui nesse lugar. O que essas pessoas poderiam trazer de benefício à nossa vida? Nada, nenhum poderia ajudar em nada. É a mesma coisa que você tem um problema e você vai contar para o seu vizinho de que ele vai poder te resolver. O máximo que ele vai fazer é bater a porta na sua cara, ou então vai rir de você. Na hora ele vai concordar e tudo. Porque ele fechar a porta, ele vai rir de você. Ele vai escarnecer de você. Nós viemos num lugar para contar para Deus os nossos problemas. Viemos aqui para contar as nossas dores, mas também viemos para contar as nossas vitórias, de como o Senhor tem sido na nossa vida, de como vencemos o pecado adâmico e viemos caminhando rumo à Nova Jerusalém. Então, irmãos, o profeta Ageu, ele faz lembrar que o povo estava desanimado, né? E o Senhor falou, pois o Senhor era com eles. O Senhor é conosco, porque nós viemos restaurar esse templo. Não o templo físico, não é isso. Nem está se falando de coisa financeira, não é isso também não. O templo, porque nós somos templos do Espírito Santo. Amém. A casa do Senhor foi edificada para seu louvor e adoração. Antes de começarmos a falar sobre a palavra, explanar aqui sobre essa palavra, nós oramos, nós glorificamos ao Senhor, nós entregamos as nossas vidas para Ele, apresentamos a esse culto, tudo para a honra e glória do Senhor. Amém. Nada para a nossa glória. Nós viemos aqui para buscar do Senhor um olhar favorável, porque o Senhor, conforme diz o Senhor, era com eles. Olha que coisa boa quando o Senhor é conosco. Eu tenho certeza que todos nós temos testemunhos para contar de como o Senhor nos livrou de determinadas situações que nós não saberíamos nem explicar como que foi. A gente atribui a tanta coisa, como o mundo às vezes fala, nós já estamos mais alertas. Então, muitas vezes o mundo fala, mas que sorte, poxa, escapou, mas como é que conseguiu, que sorte, atribuem a sorte. Sabe o que é sorte? Sorte é um número, é um dado, é um sorteio, que você tirou aquilo ali, que não tem nada a ver com o nosso Deus. Tem tudo a ver com Deus, sim, aquele Deus de D minúsculo, que é o Deus do mundo, aquele que foi expulso porque quis ser maior do que o nosso Deus, o grande eu sou, Jeová Jireh, Jeová Nissi, aleluia, glórias a Deus. Então, eu fico perguntando, como está o teu entusiasmo? Como está o nosso entusiasmo a vir para a casa do Senhor? A gente fica desanimado porque a gente chegou cansado disso ou daquilo. Queria ver se não é o nosso caso, glórias a Deus, mas se nós estivéssemos com um problema que aparentemente tirasse o nosso sono, não deixássemos dormir, e se a gente não viria? Nós viríamos. A gente via até de barco, ia alugar até barco para vir aqui, mas a gente ia chegar aqui na casa do Senhor.
Então, muitas vezes passamos por lutas, com a permissão é a palavra, permissão de Deus para que nos voltemos para Ele, para que olhemos para o alto, de onde vem a eterna salvação, de onde vem socorro. O meu socorro vem de Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. De onde vem o teu socorro, se não for do Senhor? Você vai contar para o seu vizinho? Você vai contar para o seu amigo? Se o seu amigo for do Senhor e ele for orar contigo, glórias a Deus. Mas se ele não for, ele vai escarnecer de você, mais cedo ou mais tarde. Então, essa palavra é uma palavra assim, de forma pessoal. E no verso 5 e 6, ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, semerais muito e colheis pouco, comeis poucos e não vos fartais, bebeis, porém não saciais, vestivos, mas ninguém se aquece com a roupa que tem, e o que recebe salário recebe um saquetel furado. Irmãos, para onde você tem investido a sua vida? Se você não investir no reino de Deus, que a palavra do Senhor fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, a gente às vezes custa entender a matemática de Deus com relação a isso. Então, isso às vezes a gente quer fazer, ou às vezes a gente quer dar ajudinha para Deus, que a gente vai acabar dando ajudinha. Eu, por exemplo, estou querendo fazer algo, eu começo a querer dar uma ajudinha para Deus. O Senhor fala na palavra que as bênçãos correriam atrás da gente. Então, vamos aguardar, vamos ter o tempo do avançar, o tempo do aguarda e o tempo do fica aí. Então, né, os 3 tempos de Deus. E nós temos que entender, quem está na revelação da palavra vai entender o que o Espírito Santo está falando. Opa, fulano, não é agora não. Você está ansioso para isso aí acontecer, mas Jesus não está nesse negócio, né? E aí não é legal, não é legal. E a gente sabe que às vezes dá para os burros nada. Ou então você vai entrar naquela roleta que eu falei, na sorte. Você quer entrar na sorte, aí Deus não está nessa história não. O Deus da vida não está nessa história. De verdade, você vai correndo no número. Se der o número 5, 6, 7 da sua sorte, pronto. Que é o que o mundo faz. O mundo aposta na sorte, nas vibrações. Minha mãe está internada no hospital, uma porção de gente que não é do Senhor. A palavra é essa, não é do Senhor. Boas vibrações para você. Coitada, eu vou matar minha mãe lá no hospital se eu começar a vibrar ela lá. Não tem jeito. Então eu vou arrumar uma betoneira para dar uma vibração boa nela. Misericórdia. O que a minha mãe precisa, o que nós precisamos, que os anjos do Senhor já campem ao nosso redor, que as mãos do Senhor estejam sobre a nossa vida, que a direção do Espírito Santo seja conosco em tudo que fizermos, viemos a fazer. Amém. Não é verdade? Então, irmãos, porque a pessoa hoje, está investindo na própria barriga, na prosperidade. Às vezes a gente precisa envelhecer para compreender isso. Eu sempre investi na minha barriga. E se eu pudesse voltar lá atrás, faria tudo diferente, porque não me ajudou em nada. Muito pelo contrário, eu perdi tempo, perdi anos. Eu fiquei como aquele povo que ficou 40 anos para chegar na Terra Prometida andando em círculo, achando que estava fazendo, né? Ficaram rodando. Não adianta, você vai contender com Deus, você vai fazer birra, vai bater o pé. Então a gente que já está mais maduro e que está com o olhar confiante no Senhor, a gente não vai fazer isso, de jeito nenhum, de jeito nenhum. O Senhor, está difícil, a prova está doendo, Jesus, mas nós vamos ficar com o Senhor. O Senhor, está doendo a prova, mas nós vamos ficar contigo, que vem vitória por aí. Quanto mais apertado, todas as vitórias, as grandes vitórias sempre foram apertado. E ninguém ganha. Ganhou de quanto? 10-0, mas foi assim. Cada pessoa, não vi ninguém, vi 3 ou 4 contra 20. Que vitória, hein? Poxa vida, que beleza. Quero ver no mano a mano como é. É suado, até na vida da gente secular. Tudo.
tem que haver a luta. A luta, primeiro por causa do Deus desse mundo. Ele não quer dar moleza para nós, para os crentes. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele já está derrotado. Então ele fica tentando qualquer score. 1-0 para ele já é lucro. Se empatar para ele também é lucro. Porque com o Senhor, a palavra diz que com o Senhor Jesus nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. E nós buscamos isso. Então, Amém. as pessoas abandonaram a obra de Deus, é que isso não deixa vulnerável. A pessoa abandonou a casa de Deus, aí fica mais vulnerável, fica mais fraquinho. Não, qualquer ventinho vai te levar, porque você não tem força. Diz que o cordão de 3 dobras dificilmente se quebra, né? Dificilmente se quebra. Então, se nós estamos reunidos aqui no nome de Jesus, nós somos fortes. Nós estamos clamando e a resposta virá. Nós precisamos crer naquilo que não vemos. Isso se chama fé. É porque é o firme fundamento do que se espera e das coisas que não se veem. Amém? Então, irmão, e o inimigo se aproveita da brecha, entendeu? Eu falo da dedicação à casa do Senhor, o zelo. Aqui é um imóvel que pertence a um irmão. Então não vou ter zelo nenhum por isso aqui, porque isso não é da minha propriedade humana, não está o meu nome no registro de imóveis. Não é assim, não. Não é assim. A gente tem que se preocupar quando você tem alguma coisa de alguém, você tem que devolver aquilo, de preferência, de igual para melhor. Essa minha linha de pensamento, e na Bíblia, sempre fala disso, sempre acima, para que a gente faça com amor. A obra de Deus tem que ser tocada com amor, e quem veio aqui tem que buscar em amor. Aqui não se falou em dinheiro, ninguém vai distribuir nada. Não vai haver distribuição de bênçãos. Não vai haver a palavra que o Senhor não revelar. As bênçãos virão de acordo com a sua intimidade com o Senhor, reconstruindo o teu templo. Como é que está o seu templo? Que você é templo do Espírito Santo. Como é que estão as madeiras para reconstruir o seu templo nessa noite? É uma reflexão que a gente tem que ver, analisar a nós mesmos para ver como será a nossa vida diante do altar do Senhor. Muitos perdem de ver. A volta de Jesus já está anunciada. Imagine nessa noite, se o Senhor vier, aqueles que não buscaram o Senhor, não falo os que não estão aqui, não. Eu falo aqueles que não buscam a face do Senhor, estão levando a vida igual nos dias de Noé, casavam-se, davam-se casamentos, festaria, festa e bagunça e tal. Isso tudo é gostoso. A carne gosta disso. Eu sei bem o que é isso, já pulei carnaval, já fiz tudo que vocês possam pensar, já fiz. Mas eu fui acordado, alguém me acordou, alguém lançou essa boa palavra, e essa boa palavra me sustentou até aqui.